Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Daniel, do Instituto das Cidades Inteligentes, e hoje estarei apresentando mais uma videoaula do programa Trilha Digital, que é um projeto de capacitação profissional de CI em parceria com a DFP, que visa promover inclusão social e digital. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre metodologias ágeis em uma breve introdução sobre o que caracterizam os principais métodos de desenvolvimento utilizados nos diferentes tipos de projeto. Apenas para me apresentar, sou formado em bacharel e licenciatura em Sistemas de Informação pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, fiz especialização em Tecnologia Java pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas pela PUC Paraná. Atuo há 13 anos na área de Tecnologia de Informação e atualmente estou como analista de desenvolvimento de sistemas no Instituto das Cidades Inteligentes. Falando um pouquinho de CI, ele atua desde 98 a nível nacional no desenvolvimento de soluções em tecnologia da informação e comunicação para a gestão pública. É uma organização social e investe seus resultados econômicos em qualificação profissional, pesquisas e ações de responsabilidade social. Agora eu apresento a vocês os principais tópicos abordados na aula de hoje, mas antes de iniciar, é importante ressaltar que os métodos ágeis não possuem a intenção de agilizar o desenvolvimento do seu projeto, mas sim torná-lo adaptativo e manter uma relação saudável entre a equipe de desenvolvimento e o cliente final. É importante deixarmos isso claro porque muitas pessoas acabam confundindo a capacidade de controlar um projeto de sucesso com o seu tempo de execução. Então não é exatamente isso o objetivo da utilização aí dos conceitos de uma metodologia ágil. Não temos como falar em métodos ágeis sem falar sobre o desenvolvimento de software, uma vez que seu surgimento está totalmente atrelado a esse tipo de projeto. Desenvolver um software é uma atividade difícil e arriscada, bem difícil e arriscada. E segundo alguns dados, entre os maiores riscos estão gastos que podem superar o orçamento, consumo de tempo que pode superar o cronograma, funcionalidades que não resolvem os problemas dos usuários, baixa qualidade dos sistemas desenvolvidos e o cancelamento do projeto por inviabilidade. No conceito tradicional, a metodologia do desenvolvimento de software é um conjunto de atividades que auxiliam a produção desse software. Então, todas as metodologias em desenvolvimento tentam, entre outros fatores, reduzir o alto risco ao desenvolvimento e visando ter aquele produto final. Na maioria das vezes, o termo desenvolvimento tradicional é utilizado para identificar as metodologias que de alguma forma adotam o desenvolvimento conhecido como cascata. Nesse tipo de desenvolvimento, o software é construído seguindo uma sequência de fases, e cada uma dessa fase, com exceção da primeira, que seria a fase de requisitos, depende da conclusão da fase anterior para ter o seu início. Como o modelo em cascata é amplamente empregado nos processos de desenvolvimento de software há muitos anos, há várias décadas, acabamos considerando um grande exemplo aí do desenvolvimento tradicional. Também temos alguns processos de desenvolvimento de software que, por essência, não são em cascatas, mas eles acabam de alguma forma se assemelhando a esse modelo. Muitos desses modelos, o processo é empregado de forma interativa e incremental, mas ainda existe uma forte linearidade no desenvolvimento, que são chamadas de cascatas menores. Dessa forma, é utilizado um modelo sequencial, mas com algumas interações entre essas fases. Existem algumas premissas básicas, muitas delas derivadas do modelo de desenvolvimento industrial, que são muito comuns no desenvolvimento de software. Essas premissas influenciam profundamente o projeto, e como listado ali, temos a linearidade, que pelo próprio modelo sequencial definido é o que nós chamamos da cascata, o determinismo, que como o nome já diz, é o fato de estar previamente conhecidos os objetivos com base nas especificações, gerando resultados semelhantes sempre que as regras forem seguidas rigidamente. No desenvolvimento tradicional, o determinismo é considerado uma forma de reduzir os erros e perda de tempo. A especialização, que é quando o processo de desenvolvimento é desmembrado em atividades específicas que serão executadas de forma independente e depois terão seus resultados integrados para formar o produto final.
A especialização torna as tarefas mais simples e, consequentemente, facilita o determinismo. No desenvolvimento de software tradicional, a especialização aparece claramente na rígida divisão dos papéis entre membros de uma equipe, como os analistas, os projetistas, os programadores, testadores e implantadores. Cada um deles tem uma tarefa bem diferente e específica, e tem seus resultados integrados para compor o software final. O foco na execução, que quando existe a especialização suficiente para que as tarefas sejam simples e determinísticas, não existe a necessidade por parte de quem executa o trabalho de pensar sobre o que está fazendo. Ou seja, basta que cada pessoa envolvida no processo de desenvolvimento execute corretamente a tarefa que lhe cabe, conforme rigidamente estipulado numa metodologia para que a especificação seja transformada corretamente no software. Isso gera uma grande valorização dos processos e uma consequente desvalorização das pessoas. Então a gente pode ver aí que esse foco na execução, baseado no determinismo, pode acabar gerando aí uma desvalorização e consequente desmotivação de pessoas também. O custo da alteração, que no modelo de desenvolvimento tradicional, o custo de uma alteração cresce exponencialmente à medida que o processo avança, e, em consequência natural, uma busca por processos determinísticos, já que estes prometem menos alterações e maior previsibilidade. Então, estes princípios refletem, de certa forma, uma busca pela aproximação conceitual entre os processos de desenvolvimento de software e os processos industriais. Então, buscando metodologias lineares, determinísticas, especializadas e focadas na execução. É bem comum encontrarmos em vários artigos a identificação de vários pontos que não são saudáveis no desenvolvimento de software tradicional. Um deles é que o modelo em cascata assume que o projeto irá passar por cada etapa apenas uma vez. Então ele assume que a arquitetura é excelente, que o design é correto e que a implementação pode ser corrigida durante os testes. A gente sabe que na prática isso é bem difícil de acontecer. Mesmo quando a gente trata daqueles outros tipos de projetos que empregam as cascatas menores. Isso também é bem difícil de acontecer porque, querendo ou não, ele se assemelha muito ao modelo de cascata. Esse modelo também assume que o sistema todo é construído de uma única vez. Isso acaba implicando que, para eu poder testar o sistema, é preciso que todas as fases anteriores, desde o levantamento de requisitos até a implementação, estejam concluídas e integradas no sistema único. Então, eu só vou conseguir fazer isso realmente no final de todo o processo. Na prática, esse e outros problemas ocorrem em todas as etapas de desenvolvimento. A gente sabe ali que, por mais que o erro seja identificado no final, a gente poderia acabar identificando esse erro mais cedo. Então, todas essas práticas de eu fazer essas validações no final acabam sendo bem ineficientes. Também ali naquela questão do foco na execução, a gente pode classificar os trabalhadores em duas categorias: os trabalhadores manuais e os trabalhadores de conhecimento. Um trabalhador manual executa atividades que dependem basicamente de habilidades manuais e que não se baseiam no uso intensivo do conhecimento. São atividades relativamente fáceis de automatizar por serem altamente determinísticas e repetitivas. O trabalhador do conhecimento, ao contrário do trabalhador manual, é aquele que produz uma base de uso intensivo da criatividade e do próprio conhecimento. Apesar de ser um trabalho executado basicamente por trabalhadores do conhecimento, o desenvolvimento tradicional utiliza premissas que só são válidas para o trabalhador manual. Então, nesse caso aí, muitos autores acabam também demonstrando que a produtividade do trabalho do conhecimento deriva de fatores completamente diferentes daqueles usados no desenvolvimento tradicional. Então, de fato, eles mostram que as premissas da produtividade do trabalho do conhecimento são praticamente opostas às do trabalho manual. E o grande erro cometido na maioria dos projetos de software é desconsiderar esse fato e adotar as mesmas práticas do que é utilizado no ambiente industrial. Um exemplo da grande diferença em relação ao trabalhador manual e do trabalhador do conhecimento está na escolha da melhor política para tratar a ocorrência de erros. Para atividades que envolvem trabalhadores manuais, os erros podem e devem ser evitados, e os processos rígidos e determinísticos ajudam a alcançar esse objetivo. Já para atividades que envolvem trabalhadores do conhecimento, os erros devem ser encarados como uma coisa natural, saudável e inevitável. Neste caso,
tentar sistematizar ou impor metodologias rígidas torna as pessoas envolvidas defensivas e pouco criativas. Agora que temos aí um entendimento sobre o desenvolvimento de software, vamos falar um pouquinho ali das metodologias ágeis e suas principais características. Essa necessidade de evoluir, esse processo de desenvolvimento, surgiu justamente pela necessidade da maturação da indústria do software. Então, esse ponto ganhava muito destaque, principalmente na divergência entre a necessidade do cliente e o que de fato era entregado no final. Atualmente, no contexto que temos, as práticas de gestão de projeto precisam se adequar às novas exigências do mercado, que cobra entrega de valor ao cliente de forma otimizada, transparente e colaborativa. Dessa forma, a metodologia ágil é uma excelente solução para eliminar os gaps do projeto e potencializar as entregas. Então, aí temos como conclusão essa potencialização das entregas, a eliminação dos gaps, a satisfação do cliente. Diferentemente do modelo em cascata, que uma das formas mais tradicionais de gerenciar projeto e tem como base as etapas sequenciais, a metodologia ágil é uma forma de acelerar as entregas durante o desenvolvimento de um projeto, fracionando o todo em entregas incrementais. Trabalha em times auto-organizáveis e faz uso da inteligência coletiva, possuindo equipes multidisciplinares e visando sempre atingir uma meta estabelecida a cada fase até a conclusão e entrega total do projeto. Um exemplo dessa fase são chamadas de sprints na metodologia do tipo Scrum. Nós vamos estar falando um pouquinho mais aí do Scrum mais à frente. É interessante também de saber como que surgiu tudo isso. Então, lá no início dos anos 2000, um grupo de profissionais da área de desenvolvimento de software se reuniu nos Estados Unidos em uma conferência para discutir as novas formas de estar desenvolvendo os seus softwares, estar melhorando esse processo de desenvolvimento de software. E mesmo que cada um tivesse suas próprias práticas e teorias com base em projetos já executados, inclusive projetos de sucesso, todos concordavam com suas experiências que um pequeno conjunto de princípios sempre parecia ser respeitados entre todos. E com esses princípios eles criaram um manifesto ágil e também o termo de desenvolvimento ágil e começaram a descrever ali alguns itens que valorizavam todo esse processo. Então, como estão listados ali, esses itens basicamente são do manifesto ágil, que indivíduos e interação entre eles valem mais do que processos e ferramentas, que o software em funcionamento mais do que a documentação abrangente, que a colaboração com o cliente mais que a negociação de contratos e que responder às mudanças mais do que seguir um plano. Mesmo assim, eles consideram que reconhece o valor dos itens à direita ali mencionados, mas que devem ser mais valorizados esses itens citados inicialmente. Diferentemente do modelo em cascata, no desenvolvimento ágil, os projetos adotam um modelo iterativo e em espiral. Nesse processo, todas as fases descritas naquele modelo em cascata são executadas diversas vezes ao longo do projeto, produzindo ciclos curtos que se repetem ao longo de todo o desenvolvimento. E no final de cada ciclo, sempre temos um software funcional, testado e aprovado. E no final do último ciclo, vamos ter aquele software final todo pronto e bem próximo da ideia inicial do cliente. Uma forma de validar essas necessidades do desenvolvimento ágil é acabar listando os problemas que podem acarretar quando não utilizado. Os problemas que podem ocorrer com mais facilidade. Como exemplo, ali a gente colocou que o cliente não presente pode não explicar direito suas necessidades, a equipe acaba culpando o cliente por não conseguir entregar o projeto, o patrocinador exige que o projeto entre em produção de qualquer maneira, o escopo do projeto muda com frequência, o prazo não é cumprido, a equipe do projeto fica desmotivada e com baixa produtividade, e o orçamento é estourado e o cliente não fica satisfeito. Então, quando respeitamos os princípios das metodologias ágeis, mantemos uma melhor relação entre o cliente e o desenvolvedor, deixando o desenvolvedor satisfeito com o seu trabalho e o cliente satisfeito com aquilo que lhe foi entregue. Uma grande vantagem dessa metodologia é a capacidade e a possibilidade do cliente estar utilizando e manipulando o sistema a forma que enquanto ele é desenvolvido.
Isso nos modelos tradicionais é algo que acaba prejudicando muito o resultado final, uma vez que ele vai acabar listando e validando tudo aquilo que ele deseja, sem ter o conhecimento exato do que ele deseja, porque quando ele vai testando a cada sprint, a cada etapa do processo, ele vai verificando, ele vai contribuindo e ajudando e formando o seu conhecimento do que realmente ele precisa e deseja. Então essa ausência aí da participação do cliente durante todo o desenvolvimento pode prejudicar e muito aí a obtenção de um software de sucesso. E essa participação aí do cliente, a gente vai ouvir muito falar ali quando relacionado aos feedbacks do projeto. Então, sempre é importante darmos um feedback para os nossos clientes e vice-versa. Então, a equipe ela sempre vai estar direcionando a sua atenção para algo que agrega mais valor daquilo que ela está realizando. E quem pode contribuir com isso é o cliente. O cliente ele estará participando diariamente ali, conduzindo o desenvolvimento de todo o projeto. Então ele vai estar a par e sabe o que está acontecendo e começa ali afinando os seus desejos. Também o cliente aprende com o produto que está sendo entregue, reavaliando as suas necessidades. E somando toda essa participação e interação do cliente, as chances de sucesso aumentam cada vez mais. No desenvolvimento ágil, não temos mais aquele trabalhador manual. Então, todos os envolvidos são considerados trabalhadores de conhecimento e, consequentemente, são estimulados a aprender durante o desenrolar do próprio trabalho e tomar decisões melhores com base naquele aprendizado. Então, não existe um processo rígido que impõe o que pode ou não pode ser feito e que isso pode acabar desestimulando a criatividade. Já no modelo tradicional, que a gente já viu, os especialistas do negócio conversam com os analistas que dirigem, abstraem e passam informações mastigadas aos programadores, que não pensam nada além do necessário para escrever o código de software. Então essa especialização das atividades não é legal, porque é completamente desprovida de feedback. Então é simplesmente uma máquina ali que está executando e obedecendo as tarefas que devem ser executadas. Então, o analista tem toda a responsabilidade de criar um modelo de domínio baseado somente nas informações fornecidas pelos especialistas do negócio. Ele acaba não ali tendo a criatividade colocada em prática. Eles não têm a oportunidade de aprender com o desenvolvimento ou ganhar experiência com as versões iniciais do software. O desenvolvimento ágil sabe que os trabalhadores de conhecimento rendem mais e melhor em ambientes que estimulam o uso intensivo da criatividade e do conhecimento. Então, escrever software é um trabalho tão ou mais criativo que escrever um livro, uma monografia, um artigo e assim por diante. É algo que realmente exige ali raciocínio, criatividade e muito empenho. É uma atividade tipicamente intelectual, onde é muito comum ocorrer várias idas e vindas, já que o aprendizado adquirido com o seu desenrolar torna possível aos envolvidos perceberem maneiras cada vez melhores de fazerem as coisas. Esse tipo de trabalho, que não é uma forma linear, funciona muito, muito melhor de forma interativa e incremental, que seria o nosso modelo em espiral. Outra consideração que é legal da gente estar relatando é sobre o custo de desenvolvimento, que por padrão no modelo tradicional é visto que o custo ele aumenta exponencialmente ao decorrer do projeto. Já nos modelos ágeis, é visto que esse custo chega a um determinado momento que ele se mantém estável. E isso é baseado, tem essa ideia de que isso acontece principalmente por causa da evolução de todo o processo, desde a orientação, a adoção da orientação a objetos, uso da refatoração para aprimorar e simplificar todo o design, adoção de testes automatizados, novas linguagens de programação, novos ambientes de desenvolvimento. Então tudo isso aí facilita para que esse tempo relacionado ao custo não seja acrescido de forma exponencial. Outro ponto aí de grande destaque é a comparação aí entre o planejamento e o que foi realizado do projeto. Então, em metodologias ágeis já tem um grande conhecimento que esse planejamento ele deve acontecer ao decorrer do projeto. Então, a cada etapa ali que vai sendo desenvolvido, vai tendo os feedbacks, a interação do cliente, é feito um novo planejamento e muitas vezes com mudança, com acréscimos de informações que serão implementadas. Isso já não acontece lá no desenvolvimento tradicional, que todo o planejamento é feito no início e tem a obtenção
final daquilo que foi projetado no início do projeto. Então, isso quer dizer que a metodologia ágil não permite, não tem um planejamento? Não, ele tem um planejamento. Mas esse planejamento ele é realizado a cada etapa conforme o desenvolvimento do projeto com base nas suas iterações. É bem interessante aí a imagem em questão para a gente concluir essa parte da metodologia ágil, principalmente que ele compara ali dois processos distintos. Então, a gente pode perceber ali que se assemelha ao desenvolvimento tradicional, onde que eu não tenho as entregas parciais, ou simplesmente as entregas parciais não fazem sentido algum ali para o meu cliente. Eu tenho uma entrega final, que tem ali sim um grau de satisfação do meu cliente, mas muitas vezes não é 100% do que ele precisava, ou na verdade eles nem chegaram a conhecer de fato o que o cliente precisava. Já utilizando ali, fazendo uma comparação com a metodologia ágil, o segundo modelo mostra ali uma interação, são entregas pertinentes, entregas que podem ser testadas e utilizadas, são entregas parciais que o cliente realmente pode consumir e acrescentar e crescer aquela sua ideia inicial para atingir seu objetivo final. Então todas essas iterações, esse crescimento, essas entregas parciais que têm sim um resultado, que são entregas funcionais, acaba tendo maior grau de satisfação na entrega final do produto. E basicamente a metodologia ágil é classificada ali por esses fatores que compõem todo o processo. E vale destaque ali para intensa interatividade entre todos os envolvidos, principalmente a participação do cliente, a otimização do tempo utilizado, então a gente acaba gerando entregas funcionais em um curto período de tempo. Lembrando, vale destacar que a gente não vai reduzir o tempo de desenvolvimento do projeto, mas a gente vai ter entregas que fazem mais sentido para o cliente e que podem ajudar a construção do software final. A otimização dos recursos, a assertividade do produto e a possibilidade de mudanças do seu projeto. E nada mais justo aí a gente concluir com o framework Scrum. Então, o que é o Scrum? Ele é um framework simples para gerenciamento de projetos preferencialmente complexos. Por que isso? Porque se não fosse um projeto complexo, o nosso modelo em cascata poderia atender. Então, conforme eu vou tendo um projeto mais complexo, eu vou tendo a necessidade maior de utilizar uma metodologia ágil. Mas o que é considerado, então, um projeto complexo? Essa complexidade pode ser medida de acordo com o domínio da tecnologia e dos requisitos empregados nesse projeto. Quanto maior o domínio desses fatores, menos complexo pode se tornar o projeto. Então, hoje todas as metodologias ágeis são implementadas justamente para atender esse cenário aí de complexidade, no qual cada vez mais há mudanças tanto da tecnologia quanto nos requisitos empregados. O Scrum fornece organização e desenvolvimento ágil de produtos complexos e adaptativos com mais alto valor possível, sendo utilizado na maioria dos projetos ágeis em todo o mundo. Ele possui 3 pilares fundamentais. O primeiro é a transparência, que tudo no processo ele deve ser transparente, todos devem ter conhecimento do projeto por completo. E sempre que alguém inspecionar algo de um processo, ele vai acreditar que já tem alguma coisa pronta. Então eu tenho algo palpável ali que me dá uma esperança de que aquilo realmente está andando. O segundo pilar é a inspeção, e no qual o tempo todo está sendo inspecionado o que está sendo feito no projeto. Essa frequência deve ser suficiente para que as variações inaceitáveis do processo possam ser detectadas. A frequência da inspeção deve levar em consideração que qualquer processo é modificado pelo próprio ato da inspeção. Então a própria inspeção pode gerar ali uma mudança. E essas inspeções elas podem ocorrer também em reuniões diárias ou sprints de review, e que nós vamos estar detalhando um pouquinho mais à frente. E por fim, o último pilar, que é a adaptação, que se o inspetor determinar a partir da inspeção que um ou mais aspectos do processo estão fora dos limites aceitáveis e que o produto resultante será inaceitável, ele deverá ajustar o processo ou o material sendo processado. Esse ajuste deve ser feito o mais rápido possível para minimizar os desvios posteriores. Então, mais uma vez, ali a gente fala que essa adaptação está totalmente atrelada a esse método ágil que permite a modificação sem grandes impactos no final do projeto. Além dos 3 pilares, temos também as práticas fundamentais. Primeiro, os 3 papéis básicos, que seriam o Scrum Master, o Product Owner e o Dev Team.
Depois, os eventos básicos, como a reunião diária, o planejamento, execução, revisão e retrospectiva da sprint, e por fim os artefatos gerados, sendo o backlog da sprint e do produto de entrega. Dos papéis ou responsabilidades, o Product Owner é o ponto central dos poderes e liderança sobre o produto. Ele fica responsável por decidir quais recursos e funcionalidades serão construídos, principalmente através da priorização do Product Backlogger, ou seja, dos nossos requisitos. Ele também fica responsável por comunicar a todos os outros participantes uma visão clara da equipe e o que precisa alcançar no projeto. O Scrum Master é responsável por ajudar todos os envolvidos a entender os objetivos do projeto. Sua principal função é agir como um facilitador para andamento de todo o projeto. Por último, a equipe de desenvolvimento, que são as pessoas que de fato vão construir o projeto. Eles têm autonomia para decidirem como vão fazer as coisas para contemplar o objetivo final. E como funciona toda essa dinâmica do Scrum? Tudo começa com a visão do produto fornecida pelo Project Owner, principalmente através de uma descrição do que ele deseja e aonde que ele quer chegar. Em seguida, ele desmembra essa visão em funcionalidades e ele pode ter ali a ajuda do Scrum Master nessa tarefa. Essas funcionalidades formam o Product Backlog e são ordenadas por prioridades visando agregar mais valor ao negócio. O resultado nada mais é do que uma lista de requisitos priorizados. E por que essa priorização? Porque a gente pode ter funcionalidades que podem gerar valor durante a construção de todo aquele projeto. O projeto é separado em sprints. As sprints são períodos de tempo que alguns itens já priorizados no Product Backlog serão construídos e entregues. Para o planejamento de cada sprint, há uma regra básica do Scrum, que deve ter os eventos com uma duração fixa. Dessa forma, o ideal é que todos os sprints tenham uma mesma duração, que normalmente leva em torno de 2 a 4 semanas. Para dar início ao sprint, é feita uma reunião de planejamento para criar o backlog da sprint. Com base na capacidade da equipe, é definido quantas funcionalidades podem ser completamente construídas no tempo daquela sprint. No término de cada uma delas, é esperado que um incremento do produto seja entregue, gerando valor e conhecimento a todos os outros envolvidos, facilitando assim as adaptações às mudanças e sucesso do produto. As possíveis mudanças são também inseridas no backlog e, caso necessários, também priorizadas. Ou seja, aqui no nosso backlog ele pode ser modificado e acrescido e alterado também as suas prioridades ao decorrer do projeto. Esse processo é repetido até que todos os itens do Product Backlog sejam construídos e o produto final pronto, com a mitigação de todas as mudanças garantindo maior satisfação do cliente. Outro destaque no processo Scrum é a reunião que deve ocorrer diariamente. Na reunião, ela deve ter um período de 15 minutos e cada membro da equipe deve responder a 3 perguntas. O que fez ontem para atingir a meta do sprint? O que fará hoje para atingir a meta do sprint? E se existe algum impedimento que não permita atingir a meta? Ao responder essas questões, todos conseguem visualizar de uma maneira geral como está o andamento da sprint. E cada evento desse descrito no Scrum se torna obrigatório para que todo o processo possa ser considerado do tipo Scrum. E além dessa daily, que é a reunião utilizada ali para inspecionar todo o processo diariamente, existem outras reuniões, como a reunião de revisão do sprint e de planejamento do sprint. Elas são utilizadas para inspecionar o processo em direção à meta da release e para fazer as adaptações que otimizem o valor da próxima sprint. A retrospectiva da sprint é utilizada para revisar a sprint passada e redefinir ou definir as adaptações que tornarão a próxima sprint mais produtiva, recompensadora e também gratificante. Para apoiar o Scrum, existem algumas ferramentas que muitas vezes não fazem parte do Scrum, mas servem de apoio para a tocada, para a gerência de todo esse processo. Um exemplo é o Burn Down, o gráfico de Burn Down, que nele é possível relacionar os itens que você tem a fazer com o tempo que vai demorar para construir o projeto. Dessa forma, é possível realizar o acompanhamento do projeto perante o seu planejamento, possibilitando que as ações sejam tomadas para que tudo seja realizado o mais próximo possível do tempo e custo desejado. O Kanban também não faz parte do Scrum, mas é uma outra ferramenta que pode apoiar com muito êxito o controle da execução das tarefas.
Nele é possível visualizar de forma bem clara o fluxo de trabalho que está sendo feito lá no desenvolvimento do projeto. Então, há diversas ferramentas ali gratuitas que empregam esse conceito da utilização do Kanban, mas, caso necessário, também é possível usar ele de forma física, seja através do uso de um quadro negro, o uso de post-it, desenhando, folhas, cartolinas e assim por diante. E é uma ferramenta ali que deixa bem claro as ferramentas, todo o andamento, as funcionalidades, o controle de sprints, o controle de backlog, a organização das prioridades. Então, é uma ferramenta ali que cabe sim um estudo à parte para estar utilizando, que além dele apoiar nas atividades ali de desenvolvimento ágil, ele pode apoiar ali em várias tarefas do dia a dia que a gente acaba executando que não estão atreladas a esses tipos de metodologia. E pessoal, espero que tenham gostado desse overview aí, uma forma bem genérica e geral do que a gente pode trabalhar com metodologia ágil. É só para a gente ter uma ideia de como esse processo pode ser agilizado e como ele pode ser evoluído com as outras medidas, as outras formas, as outras metodologias que não empregam esse conceito de sprints, de execução em etapas e participação do cliente. Então, espero aí que essas atividades também podem ser atreladas a outros grupos de tarefas que executamos. Então, não necessariamente isso é utilizado apenas para o desenvolvimento de software, mas sim, a metodologia ágil ela pode ser empregada em alguns processos e ela é utilizada em muitos processos já, tanto na indústria, como no comércio, como em tarefas, como vários tipos de planejamento. Então, espero aí que sirva aí de um pontapé inicial para que quem tenha mais interesse se aprofunde e acabe adotando aí alguma dessas metodologias ou conhecendo outras metodologias que podem facilitar e ajudar bastante ali o dia a dia do trabalho e quem trabalha com tecnologia, ok? Vou deixar também aqui algumas referências de onde eu tirei alguns conteúdos, algumas imagens, e que podem servir ali também para um material um pouco mais vasto para estarem se aperfeiçoando, né, nesses estudos, ok? Muito obrigado, até a próxima.